Bom dia, gente. Conforme eu prometi no grupo, nós vamos responder esta prova, tá? Espero que todos vocês estejam bem. E por que eu trouxe essas questões? Primeiro, que são mais algumas do que nós já respondemos em sala de aula e que é possível vocês responderem antes para saber como que vocês estão. Segundo, que é o mínimo que nós temos de saber. Se nós não dominamos o artigo 37 da Constituição Federal, é melhor nem levantar num domingo de manhã e fazer a prova, porque é o mínimo que a gente precisa saber, tá bom? Quando a gente vai lá na questão primeira, lembrando o que é LIMP. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos eles têm os seus conceitos que eu vou cantando para vocês conforme as questões forem passando, tá? Mas é onde são os pilares, é onde a administração pública tem que se basear para que ela funcione, tá bom? Quando a gente vai no artigo, na questão primeira, tá lá, na Constituição Federal, ao tratar da administração pública, lá no artigo 37, vocês lembram aquela parte que nós estudamos? Administração direta, administração indireta? É disso que nós estamos falando, tá? A proibição de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por meio de símbolos ou imagem na publicidade dos atos. Quando a gente vê uma placa de obras, seja do governo do estado, da prefeitura, a gente não vê, aliás, já vimos, mas não pode ter o nome, por exemplo, do governador. Pode ter o emblema lá, governo do estado trabalhando, governo do estado, prefeitura municipal, né, prefeitura de São Paulo desenvolvendo algo, mas não pode ter lá Bruno Covas, João Dória, não pode ter o nome deles, tá? Por quê? Por conta do artigo 37, no seu princípio que fala da impessoalidade, por causa disso. Então, ó, símbolos ou imagens na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos. Nos termos da doutrina majoritária, essa é a consequência direta do princípio constitucional da impessoalidade, tá bom? Alternativa D de dado, a impessoalidade. Não pode, o que é feito ali é com dinheiro público, é de interesse público. Não pode chegar um administrador público de qualquer das esferas, tá? Não pode se promover por aquilo porque o princípio da impessoalidade o proíbe. Questão 2. Assinale a alternativa que contém os princípios da administração pública explícitos. Eles podem pedir tanto explícitos como implícitos. O que é um princípio implícito? É aquele que não necessariamente está escrito, mas precisa ser obedecido. Quais são os explícitos? Os explícitos são os escritos. Qual que ele está pedindo aqui? O LIMP. Escreva aí LIMP e procure nas alternativas qual que se enquadra. Lembrando, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Alternativa B de bola. 3. Princípio que não pode ser radicado, consolidado, né? Ele não pode ser consolidado em qualquer dispositivo constitucional específico. É, porém, da essência do próprio direito, notadamente de um Estado democrático de direito que tal sorte que faz parte do sistema constitucional como um todo. Veja,
Por que eu coloquei essa questão? Essa questão ela veio com um enunciado diferente do que nós estudamos no LIMP. E dá para a gente confundir bem, por exemplo, dependendo do jeito que eles elaboram, o princípio da impessoalidade com a publicidade. Se a gente não tomar pequenos cuidados, pode ser que a gente confunda. Perceba que esse enunciado trouxe algo totalmente diferente do que a gente costuma estudar quando está vendo o LIMP, tá? Qual é a sugestão que eu dou? Não sei qual é esse princípio, mas eu sei quais alternativas não são. Por exemplo, não pode ser a legalidade, não pode ser impessoalidade, publicidade, só pode ser o quê? Segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica, o que faz todo sentido. Quando ele vem aqui, ó, princípio que pode ser consolidado em qualquer dispositivo, perdão, que não pode ser consolidado em qualquer dispositivo constitucional específico. É, porém, a essência do próprio direito. O que é a essência do próprio direito? Segurança jurídica, tá bom? Mas por que, repito, por que tem essa questão aqui? Essa questão é para você entender o que você não precisa saber de tudo para você acertar. Só que você sabia que se você estudou o LIMP, você sabia que aquelas 4 alternativas não poderiam ser. Então, só poderia ser o que você não sabe o que é a segurança jurídica. E quando você volta no enunciado, tem tudo a ver, tá bom? Então, a alternativa correta é a D de dado. 4. Prevê expressamente a Constituição Federal que, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes. Quando você vai lá na Constituição Federal, salvo engano, é no artigo 38. Não, plano de carreira. 38, isso mesmo. No artigo 38, ele fala sobre licitação. Na verdade, todas essas leis que a gente já estudou, inclusive na escola, improbidade, licitações, todas elas são citadas lá na Constituição Federal e depois, com o tempo, o nosso Congresso foi lá e desenvolveu essas leis que, né, são atualizadas aí de acordo à necessidade da sociedade. Mas, quando a gente vai ler licitações lá na Constituição Federal, o que está logo na primeira linha, logo no início? A igualdade de condições a todos os concorrentes. Quando nós vamos para a lei de licitações, eles explicam como isso acontece. Existem algumas exceções, existem alguns pontos específicos, mas em regra, o que a Constituição determinou? Determinou que para licitar deve haver a igualdade de condições a todos os concorrentes, seja esse concorrente um pequeno empresário que tem o seu capital de 10 mil reais, seja esse concorrente uma empresa de grande porte cujo capital seja 20 milhões. Repito, lá na lei de licitações existe toda uma explicação quanto a isso, existe toda uma separação quanto a isso, preferências existem lá também, mas para a Constituição Federal basta isso daqui, alternativa C de casa. 5. Os atos dos servidores públicos deverão estar em conformidade com o interesse público. Ler o interesse público é impessoalidade. Tá? Muitas vezes eles vão colocar totalmente o conceito da impessoalidade, lá na alternativa vai ter interesse público. É essa alternativa, tá bom? É finalidade pública, perdão. Interesse público não. Finalidade pública é o que vem nas alternativas quando eles querem ver se você realmente sabe interpretar o que eles estão pedindo, se você simplesmente não decorou,
tá? Ele vai vir como finalidade pública, tá? Peraí, então vamos lá. Os atos dos servidores públicos deverão estar em conformidade com o interesse público e não próprio ou de acordo com a vontade de um grupo. Tal afirmação está em conformidade com o princípio da impessoalidade, tá bom? Questão 6. O princípio que deve nortear a atuação da administração pública no sentido de produzir. O princípio que deve nortear a atuação da administração pública no sentido de produzir resultado de modo rápido e preciso, de maneira que os resultados de suas ações satisfaçam plenamente as necessidades da população e que foi incluído ao texto constitucional após sua promulgação. Quando nasce a Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 88, ela vem com 4 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. É no ano de 1998 que o Fernando Henrique, através da emenda 19, inclui a eficiência, tá? Lembrando que por conta deste princípio, a gente sabe que não acontece na prática, mas esse negócio, estatutário, não pode ser exonerado, não pode perder o cargo, não perde o emprego, por conta desse princípio, dentro de provas de concurso, dentro de uma redação, pode sim. Tá? A gente sabe que na prática, pelo menos eu desconheço qualquer caso que tenham utilizado este princípio para exonerar um determinado servidor. Eu desconheço, mas existe. Qual é este princípio aqui que entrou depois da Constituição, que foi em 1998, e que analisa a eficiência, o desenvolvimento do servidor? Alternativa E, escola, eficiência, tá bom? 7. Seguindo as disposições gerais de que trata o artigo 37, no seu inciso 21, a Constituição Federal, a Lei de Licitações, qual é a Lei 8666 de 93, Lei de Licitações. O que ele está perguntando? O que estabelece lá neste artigo? Quando você vai na alternativa C de casa, tá lá. Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, isto é, administração direta e indireta. Aqui ele mencionou somente a direta, mas isso também cabe para a indireta. Portanto, a correta é a C, tá? A gente já respondeu algumas questões de licitações no ano passado na sala de aula, houve algumas alterações. Dependendo do concurso que você for fazer, ela é uma lei, no meu ponto de vista, complexa. De tudo que a gente tem que estudar, a lei de licitações é a que mais tem pequenos detalhes que possam nos pegar. Então, se você visa aí um concurso que pague um pouco melhor, certamente ela vai cair. E eu sugiro que comece a estudá-la, porque ela teve algumas alterações e ela é bem cobrada, tá? Questão 8. Entre os princípios constitucionais consagrados à administração pública, aquele que é específico do Estado de Direito, que o qualifica e que lhe dá a identidade própria, é o princípio da legalidade. Se algo está dentro da lei, qual é a presunção de legitimidade do Estado? É que ele está dentro da lei, é que ele está correto porque ele obedece à lei. Portanto,
A administração pública, aquele que é específico do Estado de Direito, que o qualifica e que lhe dá identidade própria, é o da legalidade. Questão B. Percebem que eu estou sendo bem rápida, porque se você leu todos os conceitos desses princípios que eu dei na lousa, que eu dei no caderno de vocês, que a gente já cansou de falar na sala de aula, e que se você for colocar em qualquer site aí no Google, você encontra, ou seja, é o mais simples. Você percebe que é pura interpretação, é só você trazer para uma realidade que você vai conseguir responder sem erros. Repito, o que você tem que tomar cuidado é quando eles trazem essas situações entre o princípio da impessoalidade e da publicidade. Se você não tomar cuidado, ele te leva ao erro. Então, por conta desses dois princípios, é de suma importância que você separe uma bateria de questões e responda para que você não erre por bobagem, tá bom? 9. Tratando-se de direito público subjetivo, o licitante que se sinta lesado pela inobservância da norma pode impugnar judicialmente um dado procedimento, podendo alegar o descumprimento do princípio da. O que é o subjetivo? Subjetivo significa a mim. Eu estou participando de um processo de licitação e eu me sinto prejudicada por qualquer motivo, mas algo que diz respeito somente a mim, a minha condição, tá? Imagine que eu saiba que alguma cláusula da lei de licitações, que é o que está sendo dito aqui, né, licitante, que a lei de licitação não está sendo respeitada, alguma cláusula da lei de licitação não está sendo respeitada e por isso eu, que sou um pequeno empresário, uma pequena empresária, estou sendo prejudicada. Baseada em qual princípio que eu vou impugnar o que está acontecendo? Baseada no princípio da legalidade. Ou seja, eu vou chegar com a lei de licitação e falar, vocês não estão respeitando essa cláusula. E por causa da falta de respeito nesta cláusula, eu estou sendo prejudicada. E está sendo dando, né, melhores condições para quem já possui melhores condições. Então, neste caso, porque baseado em que eu vou impugnar isso? Na lei, na legalidade, por interpretação. E perceba que é extremamente simples. São questões que não me dão nem a chance de explicar para vocês as demais alternativas, porque dispensa, não precisa. As demais alternativas, ó, publicidade, moralidade, probidade, impessoalidade. Não, probidade nem faz parte. Improbidade já está falando de um outro dispositivo, né? Que também faz parte ali da citação no artigo 37, mas, né? E finalmente a última questão, no tocante ao princípio da publicidade previsto na Constituição Federal, é correto afirmar que alternativa B de bola. A publicidade não poderá ser empregada como instrumento de propaganda pessoal de agentes públicos. Exatamente. Em regra, todo ato tem que ser público. Existem exceções? Claro que existem. Por exemplo, aquelas que devam garantir a segurança do Estado, a segurança do indivíduo, tá? Existem alguns atos que podem ser, num primeiro momento, não publicados. Um bom exemplo, a gente pega um processo judicial, enquanto há investigação daquela fase, não tem como ele ser público, senão as estratégias que as autoridades públicas estão usando para fazer aquela investigação caem por terra. Como também não pode ser público vara da família, porque é algo pessoal. É como se eu tivesse um processo, principalmente quando tem menores de idade envolvidos, isso daí por questão de segurança, por questão de preservação da imagem
da dignidade da pessoa humana, ele não pode ser totalmente público, ele tem toda uma restrição, mas em regra, todos os atos devem ser públicos. E quando a gente vem aqui na alternativa B, poderá ser empregada como instrumento, não poderá ser empregada como instrumento pessoal de agentes públicos. Exatamente. Não é porque um governante desenvolveu algo que tenha resolvido algum ponto importante para a sociedade que ele vai usar o nome dele. Ele vai sim, o governo do estado desenvolveu tal atividade, a prefeitura daqui do município desenvolveu tal atividade que solucionou tal questão. O governo federal desenvolveu tal obra, tal item que resolveu isso. Nunca a gente pode colocar nesses atos de publicidade o presidente Jair Bolsonaro desenvolveu tal atividade e resolveu isso. O governador João Dória desenvolveu tal procedimento e resolveu isso. O prefeito Bruno Covas nunca, tá? E é exatamente o que a alternativa B está nos dizendo. A publicidade não poderá ser empregada como instrumento de propaganda pessoal de agentes públicos e agentes políticos. Corretíssimo. Até porque, se utilizar a publicidade para divulgar o nome deles, nós estaremos ferindo o princípio da impessoalidade. Percebe como a publicidade está ao lado da impessoalidade? São dois pontos que nessa matéria a gente tem que ficar atento, tá bom? Gente, hoje foram questões extremamente simples, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, mas é extremamente simples e obrigatório vocês saberem responder isso aqui, tá bom? Espero que todos estejam bem. Em breve a gente se encontra lá pelo FRA. Até logo e bom dia para todos aí. Até logo.